Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal ExcelTube. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como criar algumas frases dinâmicas juntando o resultado de algumas fórmulas com textos pré-definidos. Preparei esta planilha ao lado aqui, onde temos uma coluna com um código referência, que vai ser a nossa chave, tá? O nome, idade e o time de coração de cada uma das pessoas que estão aqui. Tá? Nós vamos utilizar algumas funções: procv, concatenar, um recurso de quebra de texto, tá? Uma função chamada seerro e uma outra função maiúscula, tá? Para converter os textos que estão em letra minúscula para maiúscula, ok? Então vamos lá, gente. Aqui, só para demonstrar para vocês como é que está funcionando, a gente vai digitar aqui qualquer um dos códigos aqui, e a ideia é que o texto aqui nesse quadradinho ele automaticamente se altere de acordo com cada pessoa. Exemplo, eu vou digitar o número 30, aqui não, o número aqui na célula cinza aqui, 3048. O que acontece? Olha lá, ele diz que o Paulo Mariano tem 35 anos e seu time de coração é o Palmeiras. Então, Paulo Mariano. Aí, se eu digitar o outro lá, 7598. Ana Silva tem 37 anos, seu time de coração é o Corinthians. Então, vamos lá, gente. Eu vou apagar tudo isso aqui para a gente começar a escrever a nossa fórmula aqui do zero, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, eu vou ensinar para vocês como, o passo a passo, como montar cada fórmula, tá? E para que serve cada uma delas, e depois eu mostro para vocês como juntar em uma célula só, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer um procv para identificar o nome, a idade e o time de coração, com base nessa referência que é a 7598. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou selecionar procv. Ok, o meu valor procurado está aqui. Eu vou travar porque vai ser sempre esse daqui. Vou dar um F4, ele vai colocar um cifrão aqui para travar a célula, tá? Vou selecionar minha matriz tabela. Também vou dar um F4 e travar esse intervalo. Eu quero que ele traga aqui a minha coluna 2, que é a coluna B, onde está o nome. E procurar um intervalo aqui vai ser falso, para ele trazer a correspondência exata, ok? Tanto faz você digitar o zero como o falso, ele tem o mesmo resultado. Ok. Por que eu travei a matriz e a célula referência? Porque à medida que eu copio essa fórmula aqui para baixo, eu vou precisar mudar apenas a coluna que eu quero que ele selecione para mim. Exemplo, coluna 3 para ele trazer a idade para nós. E eu clico aqui em função novamente. E a coluna 4, né? Coluna 1, 2, 3 e 4, para trazer o time de coração. Ok, então a gente já tem aqui os principais textos aqui para a gente seguir com a nossa frase, tá? Eu deixei aqui em cima para vocês verem a mensagem que a gente vai estar utilizando, tá? Então eu pintei aqui na cor vermelha, é o retorno dos valores, ou enfim, dos textos que são informados aqui de acordo com o nosso procv, tá? O que está escrito em preto, ou seja, na cor normal, esse é o texto que a gente vai ter que juntar texto e fórmulas, ok? Então, para quem não conhece a função concatenar, para que ela serve? Para juntar as informações, tá? Tem duas maneiras de fazer a função concatenar. Digitando a própria concatenar, tá? Aí você seleciona o argumento texto 1, por exemplo, Paula. Eu vou dar um ponto e vírgula e vou pedir para juntar com Corinthians. Vou fechar. Ah lá, Ana Paula Silva Corinthians.
Note que ele junte, ele não dá um espaço. Então essa é uma outra parte que eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? E ao invés de eu digitar concatenar, tem uma forma mais simples. Eu dou um igual, seleciono a célula que eu quero, uso um e comercial que a gente chama e clico na célula seguinte. Então pronto, tive o mesmo resultado utilizando um outro recurso, ok? Então vamos lá. Para que a gente está fazendo isso aqui, tá, pessoal? Tem mais uma outra função aqui que a gente vai utilizar também, que chama maiúscula. Maiúscula, aqui. Que ela é bem simples, tá? Eu preciso só selecionar o texto que eu quero que ele converta para maiúsculo. Então, selecionei a célula G8, só para a gente ter uma ideia, ele trouxe Corinthians maiúsculo. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente vai montar essa frase? Então, primeiro, como qualquer outra fórmula, eu vou selecionar igual, tá? Igual o quê? Igual ao resultado que está nessa célula aqui, que é a Ana Paula Silva. Vou usar o e comercial aqui para facilitar. E aí eu tenho um textinho chamado tem. Então, Ana Paula tem 37 anos. Como é que eu vou fazer isso? Ana Paula está no G6, e comercial. Eu vou abrir aspas, duas aspas aqui, tá? Vou dar um espaço, porque não tem um espaço no final do nome da Ana Paula Silva, tá? Então eu dei um espaço e vou escrever tem. Vou dar mais um espaço e vou colocar mais duas aspas. Vou digitar mais um e comercial. Então eu juntei Ana Paula, tem o quê? 37 anos, que está na célula G7. Vou juntar com mais um texto, tá? Vou dar um espaço aqui, anos e o seu time de coração é o... Vou colocar espaço, fecho aspas. Então, esse é o meu outro texto. Corinthians. Onde é que está o Corinthians? Eu quero que ele traga o Corinthians maiúsculo. Ok? Eu vou usar aqui que já está... Opa! Saiu fora da forma. Vou dar um F2. Vou colocar um E comercial aqui. E vou juntar com essa célula. Certo? Então, note que ele já trouxe. Então, aqui já está de maneira... Já está funcionando a nossa função, tá? Eu vou digitar aqui 3265... Opa! Perdão. Aqui na nossa célula 3265. Ele já mudou o nosso texto. Outra coisa importante, tá? Ele, de acordo com o tamanho de cada nome aqui, ele vai quebrar aqui automaticamente, porque eu selecionei essa aqui em cima aqui no quebra automático de texto. Mas eu quero que ele separe o nome do time com uma célula para baixo, tá? Vou colocar aqui 7598, por exemplo, eu quero que ele dê um espaço aqui entre o nome e o Corinthians. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui antes do dosado, vou segurar Alt e vou dar 2 Enter. Olha lá, note que ele deu um espaço. Eu vou dar um Enter agora para concluir. E ok, ele deu um espaço aqui. 4125. Então, está pronto a nossa função, certo? Está faltando o que aqui? A gente utilizar uma outra função que chama se erro, tá? Que é a função que vai nos ajudar, porque aqui a gente está digitando um número que existe no nosso código aqui. Vou deletar aqui para vocês. Note que ele apareceu uma mensagem de erro. Por quê? Porque não tem nenhuma referência para ele buscar, tá? Ou mesmo se eu tivesse digitado o número 1, ia dar erro do mesmo jeito. Como que eu corrijo isso aqui, pessoal? Eu vou aqui no... Vou abrir aqui um pouquinho para vocês a nosso quadrinho de fórmulas aqui. Opa! Tá? O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui no começo da minha fórmula, se erro, tá? Vou clicar duas vezes aqui. O que essa função faz? Como eu coloquei ela aqui, eu vou abrir o argumento de função. Ele diz o seguinte, eu estou fazendo uma validação juntando os nomes. Caso ele dê algum erro nesse resultado, o que eu quero que ele faça? Quero que ele traga vazio, ou seja, duas aspas. Tá?
ou o que você quiser, ou não tem texto, enfim, você poderia escrever ou trazer alguma outra função. E dar um OK. Então, note que ele trouxe vazio, porque ele não achou referência 1 na nossa tabela. Então, eu vou digitar aqui 4125, por exemplo, que existe, ele vai trazer. Então, beleza, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês aqui agora? Como que a gente pode estar... porque à medida... Se eu deletar aqui essa função... Bom, dando sequência aqui... Como que a gente pode juntar? Porque ela está dependendo, todo esse texto, está dependendo de algumas fórmulas aqui. A gente pode integrar essas fórmulas aqui dentro do da nossa validação aqui, tá? Como que eu posso fazer? O Yuri, que é correspondente à célula G6, ele tem uma fórmula, deu um F2. Eu vou copiar aqui essa fórmula aqui, diferente do igual G2. Certo? Vou dar um ESC, vou vir aqui, vou dar um F6, um F2, perdão. Onde está escrito G6, eu vou selecionar e vou colar a nossa fórmula. Vou dar um Enter. Então, quer dizer, essa referência aqui para mim, ele já vai buscar automático, porque eu já incluí na fórmula. Então, à medida que eu mudo aqui para 78,94, ele já vai mudar. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, pessoal, com as demais. Então, por exemplo, G7. Ok. Vamos lá. Que também já não vou precisar. E este cara aqui, eu vou ter que juntar essas duas fórmulas. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui que ele deu, que a gente está usando, e como é um maiúsculo, eu vou substituir aqui dentro primeiro, tá? E aí eu vou pegar o resultado desta fórmula aqui inteira, vou selecionar ela, e vou vir aqui aonde é que está, aqui a fórmula G9. Pronto, e dou um Enter. Ou seja, eu posso deletar todas essas referências aqui e o que vai me importar somente esse primeiro intervalo aqui. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje ela é bem simples. Eu queria mostrar para vocês o que vocês podem fazer, pode estar juntando. Aí usem a criatividade de vocês, tá? Espero que tenham gostado e compartilhem com seus amigos e não deixem de curtir a nossa página e se inscrever no nosso canal para que você possa acompanhar as aulas que eu estarei disponibilizando semanalmente. Mais uma vez, obrigado e tenha um ótimo dia.